Esse aqui é o Japão, a terceira maior economia do mundo, conhecido por sua tecnologia avançada, animes, mangás, baixa criminalidade, uma população saudável e uma cultura fascinante. Para a maioria de nós ocidentais, acabamos não tendo acesso aos aspectos mais sombrios desse país. E se olharmos mais de perto, vamos ver que, infelizmente, existem fatos desconhecidos para a maior parte do mundo, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos falar de pessoas isoladas da sociedade, privadas de oportunidades de empregos, casamentos e meios de viverem uma vida normal e feliz. Estamos falando do que conhecemos como a geração perdida. Uma geração de pessoas que, quando jovens, enfrentaram desafios econômicos e sociais significativos nas décadas de 1980 e 1990. Esses indivíduos representam hoje quase 15% da população do país e sua triste história é um símbolo da decadência do Japão e um sinal de um futuro preocupante. Vamos lembrar que o Japão passou por um notável período de crescimento econômico no pós-Segunda Guerra Mundial, que o levou a rivalizar com os Estados Unidos em termos de desenvolvimento industrial e econômico. Esse fenômeno ficou conhecido como o milagre econômico japonês e ocorreu principalmente nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Durante esse período, o Japão era como a China de hoje, com taxas de crescimento incríveis e suas grandes empresas espalhadas pelo mundo que competiam com os norte-americanos e que traziam desenvolvimento e inovação. O crescimento japonês foi tão impressionante que, na época, alguns especialistas davam como certo que em algum momento eles iriam superar os Estados Unidos como a maior potência econômica mundial. Várias empresas japonesas se destacaram e desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento econômico do país, tais como a Toyota, a Sony, a Honda, a Nissan, Panasonic, Mitsubishi e muitas outras. O modelo econômico japonês era também, na prática, basicamente uma cooperação entre gigantescos cartéis corporativos e o governo japonês. Esses cartéis, chamados de keiretsu, eram basicamente alianças entre as maiores corporações japonesas que possuíam ações uma das outras e, embora anteriormente independentes, trabalhavam juntas para se apoiarem mutuamente. Essencialmente, isso implicava que essas coalizões contavam com o fornecimento inesgotável de recursos financeiros para sustentar sua expansão internacional ousada, enquanto que, em paralelo, o governo limitava o avanço de empresas estrangeiras no mercado japonês. Embora esse não fosse um sistema saudável ou equitativo, estava operando de maneira eficaz. O Japão estava em um momento imparável e tudo corria bem. Em 1991, após 3 décadas consecutivas de crescimento extremamente rápido, o país alcançou a posição de segunda maior economia mundial. O boom econômico e o crescimento dos ativos continuariam para sempre desde que os investimentos continuassem. Mais dinheiro se ganharia e, enquanto isso, o Banco Nacional do Japão continuava a imprimir e emprestar dinheiro para basicamente qualquer pessoa que solicitasse, sem levar em consideração a finalidade do capital ou a credibilidade dos credores. Então, em um determinado momento, a bolha econômica estourou ao longo de 1990. O mercado de ações sofreu uma queda de 43% e os preços dos imóveis acompanharam o colapso da bolha. Isso resultou em uma redução drástica no poder de compra das pessoas, o que significava que tinham muito menos dinheiro para gastar e que ninguém estava disposto a investir no Japão e nas empresas japonesas, o que levou ao fim do boom econômico. Além disso, nos anos que se seguiram ao colapso da bolha, fragilidades no sistema japonês emergiram rapidamente. Ficou evidente que havia um esquema de corrupção que era disseminada tanto nas empresas quanto no governo japonês. Práticas como o uso de informações privilegiadas, manipulação de ações, fraudes e subornos eram comuns. Além disso, o fornecimento praticamente ilimitado de empréstimos resultou na criação de centenas de empresas zumbis. Essas empresas, que teriam falido há anos, continuavam a sobreviver graças ao seu acesso ininterrupto a dinheiro barato emprestado pelo governo japonês. Em poucos anos, o Japão deixou de ser chamado de tigre econômico e passou a ser chamado de o homem doente da Ásia, uma expressão que foi historicamente utilizada para descrever o declínio econômico e a instabilidade política que afetaram alguns países asiáticos no final do século XIX
e no início do século XX. Ao contrário de outras nações, a recessão econômica no Japão teve um impacto devastador para toda uma geração, efeito dos quais milhões de pessoas nunca se recuperaram. Mas por que isso aconteceu? Para responder a essa pergunta, precisamos entender a cultura japonesa de contratação de trabalho, que é, para dizer no mínimo, muito intensa, e tem vários aspectos únicos que a tornam bastante diferente de qualquer outro mercado de trabalho. Muitas empresas optam por recrutar apenas recém-formados, realizando esse processo uma vez por ano, mas de forma massiva, admitindo um grande contingente de profissionais de uma só vez. Esses candidatos passam por entrevistas em grupos, seminários para serem admitidos e, ao serem bem-sucedidos, conseguem um emprego que costumam manter ao longo de décadas, ou por toda a vida até alcançar o período de sua aposentadoria, que inclusive é parte de outra política muito comum no Japão, o emprego vitalício. E essas empresas promoviam, e algumas ainda promovem, seus funcionários não baseados na meritocracia ou no desempenho, mas na hierarquia, quanto mais tempo passam dedicados ao trabalho durante o passar dos anos. Isso era basicamente o padrão universal na década de 1990. E ainda são muito comuns no Japão até hoje. E embora proporcione estabilidade, também resulta em um mercado de trabalho extremamente inflexível. Para alcançar um emprego de alto padrão, há uma única oportunidade após a conclusão da universidade. Caso seja bem-sucedido nesse momento crucial, a expectativa é que permaneça na mesma empresa ao longo de toda a sua trajetória profissional. Caso não seja bem-sucedido, não atingir essa meta resultará em exclusão e portas fechadas em muitas outras empresas de forma permanente. Mas quando a bolha econômica estourou e o boom econômico terminou, esse ritual foi quebrado. As empresas pararam de contratar por quase toda a década e durante esse espaço de tempo, a grande maioria dos recém-graduados e japoneses que se formavam não conseguiam empregos, pois as empresas preferiam seguir sua política de funcionários vitalícios. Após a redução da crise econômica, as empresas começaram a retomar as contratações de forma gradativa no novo século XXI, mesmo que em menor ritmo. Mas nesse momento, para toda uma geração de pessoas que se formou na década de 1990, já era tarde demais, uma vez que já não eram mais recém-graduados. Essas pessoas encontraram-se fora do radar de empresas que agora buscavam novos formandos. Essas pessoas, cujo único defeito era terem nascido na época errada, perderam oportunidades devido ao sistema. Assim, toda uma geração composta por milhões de indivíduos ficou para trás, para passar o resto de suas vidas em trabalhos temporários e de meio período, com salários baixos e renda limitada, moldando o curso de suas vidas. E as pessoas que se formaram durante esse período ficaram conhecidas como a geração perdida, e até hoje a economia japonesa nunca se recuperou totalmente. Existe toda uma geração de indivíduos, atualmente na faixa dos 30 e 40 anos, que se encontra completamente fora do mercado de trabalho. Muitos desses indivíduos residem com seus pais e, em diversos casos, ainda dependem financeiramente deles. Essa geração nunca experimentou uma estabilidade econômica suficiente para estabelecer suas próprias famílias e nunca teve acesso a empregos ou carreiras condizentes com suas qualificações. O Japão tem a maior porcentagem de idosos do mundo, cerca de 30% da população, e está envelhecendo mais rapidamente do que qualquer outro país. Com o envelhecimento da sua população, há um aumento na demanda por serviços de saúde e previdência social. Eles enfrentam uma diminuição na força de trabalho ativa devido à aposentadoria em massa, e isso se deve em parte também aos milhões de filhos que a geração perdida nunca teve. No sistema previdenciário de qualquer país, os idosos dependem dos impostos pagos pelas pessoas na chamada idade produtiva, os mais jovens. Mas no Japão, em algum momento no futuro, isso simplesmente não será mais sustentável e esse é um grande desafio que eles tentam contornar. Isso para não falar de outro problema social que está se tornando cada vez mais prejudicial à sobrevivência da sociedade japonesa, o fenômeno dos chamados hikikomori. Os hikikomori são um fenômeno social no Japão que se refere às pessoas, geralmente jovens, que escolhem se isolar socialmente e se retirar do convívio social e do mundo exterior, muitas vezes ficando em ambiente doméstico por períodos prolongados, geralmente dependendo totalmente dos pais em termos financeiros. Homens que atualmente têm entre 30 e 40 anos e encontraram dificuldades para atender às expectativas da sociedade japonesa, como conseguir emprego, avançar na carreira,
formar uma família e sustentá-la. Em vez de perseguir esses objetivos, optaram por desistir completamente. Além disso, esse fenômeno também atraiu indivíduos mais jovens que, embora tenham a oportunidade de ingressar hoje no mercado de trabalho, o consideram muito rígido, estressante e competitivo. Atualmente, há quase 1 milhão desses homens na sociedade japonesa. E esse fenômeno tem sido objeto de preocupação social no Japão, pois pode ter impactos significativos na saúde mental desses indivíduos e na economia japonesa, se tornando um problema que muito afeta a sociedade. Além disso, até hoje muitas empresas ainda seguem o mesmo padrão de emprego vitalício, contratando apenas uma vez por ano e promovendo apenas pessoas de dentro da empresa, o que impossibilita a entrada daqueles que buscam uma segunda chance.